Boa noite. Quem quiser sentar mais para frente. Parece que as cadeiras que estão vazias não estão, né? É só uma impressão. Estamos aqui rodeados dos desencarnados, né? Então, hoje, estava comentando aqui agora com a Gi sobre esse tema. Eu gosto muito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e logo em seguida é o Cristo Consolador, né? São passagens que nós podemos ler assim e reler inúmeras vezes, porque é inesgotável o aprendizado que tem nesse capítulo, como em todo o Evangelho, né? O Evangelho todo é um ensino maravilhoso, é um código de vida para nós. Mas, como nós, aqui na Terra, somos espíritos, né, que passamos por muitas provas, muitas dores e angústia, esse é um capítulo que nós deveríamos ler sempre, para nos acalentar. Cada vez que a gente lê, abre um leque para vários questionamentos, para várias maneiras da gente interpretar. Não que nós estamos querendo mudar o Evangelho, porque jamais. Mas é aquilo que, quando você lê, e cai no teu coração. Porque parece assim, nossa, mas aonde estava escrito isso que eu não tinha visto? Que eu li e não consegui enxergar ou entender. Então, faça esse exercício de ler esse capítulo. Depois, no final, vai ter toda a bibliografia de onde eu pesquisei para estudar e para elaborar os tópicos que eu vou colocar aqui. E o nosso bate-papo, né? Porque eu não me considero um palestrante. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler e eu gosto de dividir aquilo que eu aprendi, a minha maneira de interpretar, mas dentro da codificação, correto? Muitas vezes eu tenho meus questionamentos para mim e vou procurar estudar e entender. Mas o que a gente vai colocar aqui é pautado dentro da doutrina, certo? Então, na introdução, a definição de resignação, submissão voluntária às leis de Deus, reconhecendo sua perfeição e sabedoria. Então, logo na introdução, nós vamos falar de Deus. Simples, né? Falar de Deus. Como se a gente soubesse definir. Como se nós ainda tivéssemos capacidade para isso. O nosso entendimento ainda é muito curto para chegar no entendimento do que é Deus, ou de quem é Deus. Né? Mas nós temos dentro de nós algo que também nós não sabemos, não conseguimos definir, que nos faz crer e aceitar esse ser, essa entidade, esse Criador, esse Pai, como um ser perfeito, né? Infinitamente justo e bom, que criou todas as coisas que os nossos olhos conseguem divisar, a nossa visão ainda limitada, a maravilha que a gente vê. Ainda tive um prazer essa semana que passou, que eu fui para a praia, e eu não conseguia parar de tirar foto daquele mar, daquelas montanhas verdes, o contraste com o céu. Como é maravilhoso, como é lindo, como a terra é linda. E ainda nos é dado que é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Eu ficava imaginando, meu Deus, mas se isso é uma cópia imperfeita, como deve ser maravilhoso esse plano espiritual. Como a gente ainda é espírito imperfeito, a gente ainda não viveu lá. Por isso que a gente não consegue conceber ainda uma ideia desse mundo maravilhoso. E por isso que também a gente teme a morte, né? Porque para nós a Terra aqui é tudo de bom. A gente ainda não sabe, ainda temos essa mania de temer
o desencarne por não ter noção do que ainda é melhor, muito mais bonito, né? E que nós vamos estar sendo amparados e protegidos. Mas nós estamos aprendendo isso como espíritas, né? Então, nós temos que entender que as leis de Deus é perfeita, é imutável. As leis dos homens está sempre mudando, né? É cheia de emenda. Faz uma lei e vem um monte de emenda, porque a gente não consegue fazer uma lei direito. Agora, a lei de Deus é perfeita, é imutável, né? E ela está escrita aonde? Na nossa consciência. Está aí a prova que somos os filhos do Criador. Porque ele nos criou e deixou essa sementinha que é acionada como um juiz para nós. O nosso juiz que acende aquela luzinha lá dentro, quando a gente está começando a dar as escorregadas, a gente, opa, né? E que nós vamos desenvolvendo isso pouco a pouco dentro da nossa consciência. A resignação no contexto espírita. Resignação é vista como uma virtude que nos permite aceitar pacientemente os sofrimentos e dificuldades da vida, baseando-se na fé em Deus e na compreensão e que o sofrimento auxilia na evolução espiritual. Então, essa definição para nós dentro do conceito aqui, para nós espíritas, é muito importante a gente entender. Por quê? Na pergunta 614, no Livro dos Espíritos, o que se deve entender por lei natural? Kardec faz aos espíritos. A resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Presta bem atenção nisso. O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. E ainda, no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, a parte 3, Kardec dividiu as leis de Deus em 10 leis. Eu vou ler para não me perder. Adoração, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, liberdade, de justiça, de amor e caridade. É a 10ª lei. Quem tiver a oportunidade de ler, lê a 3ª parte. Ali tem um código também de conduta para todos nós. Muito importante que a gente aprenda ou se esforce para seguir. E, principalmente, compreenda. Então, essa submissão que a gente vai ter voluntária de aceitar e seguir esses princípios, né, de Deus, esses princípios divinos, é que vai nos tornar, moldar como nós vamos seguindo durante o nosso trajeto aqui na Terra. Todos os espíritos encarnados aqui na Terra são espíritos que vieram resgatar e aprender, certo? Isso todo mundo já está de posse do conhecimento. E nós estamos vindo resgatar e aprender o quê? São débitos e equívocos que nós cometemos em outras vidas. Aí, mas tudo que me acontece, então, é de vidas passadas? Não, eu vou chegar lá no próximo tópico, só para a gente começar a entender esse contexto. Então, não existe uma determinação divina para nós. Existe uma sagrada lei universal que nós vamos compreendendo pouco a pouco
através de cada passo que nós damos para a nossa evolução. Não é de um momento para o outro. Se essas leis estão gravadas na nossa consciência, é porque ela vai ser desenvolvida pouco a pouco. Já pensou se do primeiro instante da criação essas leis estivessem lá dentro borbulhando, brilhando? A gente hoje já estaria encarnado em outros mundos, né? A gente não estaria aqui no mundo de expiação e provas. Então, é galgado aos poucos. E mesmo porque a gente é teimoso, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Então, a gente leva um tempo para entender isso. Para nós espíritas, né, a resignação é considerada uma virtude essencial para o nosso progresso espiritual. Fazendo uma apologia simples, uma comparação simples, um pai, deixa eu passar aqui. Pulei? Não. Mais um? Tá. Deixa eu pôr as outras. Tá. Um pai, quando ele cria um filho, com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, com exemplos de honestidade, de integridade, ele faz tudo por esse filho. Ele se sacrifica, ele tenta mostrar conceitos de religião, de respeito a Deus, ele coloca toda essa bagagem para esse filho. Quando esse filho cresce, toma posse da sua liberdade, da sua independência, ele tem as escolhas. Ele teve uma base, mas ele está de posse do livre-arbítrio. E ele escolhe outro caminho. Aí, o que acontece? Ele pega esse caminho tortuoso, os atalhos mais fácil, porque ele se sente poderoso, né? O dono da verdade. Às vezes critica aquela postura do pai, acha o pai muito manso, muito pacífico, que trabalhou muito ali, quadradinho, muito certinho. Não, vou fazer diferente. E aí ele toma um caminho totalmente oposto. Totalmente diferente do que ele aprendeu. Aí ele se perde. Se perde no vício, se perde nas inconsequências das atitudes, ele se perde em todas as situações que ele se envolve. Aí nós podemos chamar que isso é uma participação, uma introdução ao mal. É onde começa a desvirtuar tudo aquilo que ele deveria aprender e a seguir. Assim, somos nós. Quando a gente distancia de tudo aquilo que Deus colocou dentro da nossa consciência, quando nós distanciamos das leis divinas, achando que nós temos a posse, que a gente pode fazer diferente, que a gente tem o poder de mudar certas situações, a gente vai se perdendo. E fica difícil de retornar. Quando a gente quer retornar, às vezes já não dá mais. Aí a gente tem que desencarnar e pedir, esperar uma média aí de 300 anos, como se diz, para uma nova reencarnação. Assim é esse filho. Ele se perde, ele perdeu aquela oportunidade de uma família modesta, mas de um pai amoroso, carinhoso, que estava dando tudo para ele seguir e ter uma boa encarnação, fazer ali a diferença, ter uma participação efetiva na vida, aproveitar as oportunidades que lhe foi dada e ele se perde. Aí ele tem todo o trabalho de um recomeço, e às vezes num lar bem mais difícil, uma família mais difícil, com um pai que não seja tão bonzinho, tão caridoso, tão honesto. E ele vai ter que se esforçar o dobro para chegar onde deveria chegar. Então, esse é o distanciamento que nós fazemos das leis de Deus.
No capítulo 5, que nós estamos falando, bem-aventurados os aflitos, nos fala que o sofrimento não é um castigo, mas é o meio para ressarcirmos nossas faltas. Isso tem que ficar bem claro. O sofrimento não é o castigo, é o meio para que a gente possa ressarcir as nossas faltas, os nossos débitos, né? Nós podemos ver, às vezes, chefe de família, que é um déspota, que trata os filhos com indiferença, na gritaria, na grosseria, aquele que fala, aqui eu mando, né? Eu que falo mais alto, aqui eu sou o dono, né? Encolhe a mulher, fica desse tamanhozinho, mata ali o sonho da mulher, a ilusão, tem medo até de abrir a boca, né? Aquele que se perde ali no vício e que deixa a desejar dentro do lar. Então, nós vamos ver uma espécie de seres que eu vou entrar ali na dor e expiação, que é exatamente isso que eu estou falando. Um chefe autoritário, mandão, que explora funcionário, que não atende às necessidades básicas do funcionário, que faz dele um escravo, não um funcionário que está ajudando a progredir, a prosperar. Porque nada, nenhuma empresa, nenhuma indústria, só com os donos, com as máquinas, não vai fazer nada. É tudo um conjunto, tudo necessário. E quando bem cuidado, quando tratado com carinho, com respeito, com dignidade, é aquela empresa que vai prosperar, que vai crescer. Ao contrário, é aquela que aos poucos, vai desgringolando. Né? A gente vê líderes religiosos que exploram a fé dos fiéis, que pede dinheiro em nome de Deus, de uma hipocrisia, né, dentro de uma igreja. Nós vamos ver abuso de toda ordem, de toda espécie. E aí, essas autoridades aí, que abusam do poder público, que faz uma massa de pessoas a sentir as consequências das suas atitudes. Quando desencarna, eles vão sentir isso aqui, dor e expiação relacionada a faltas passadas. E aí ele vai reencarnar com uma certa limitação física, às vezes com uma deficiência grave, dependendo de cuidados das pessoas. E olhe como Deus ainda é Pai, amoroso, zeloso, cuidadoso, que Ele põe sempre um anjo a cuidar dessas pessoas, né? Seja uma avó, uma mãe, um parente que está ali cuidando desse ser que não tem condição de se movimentar, né? Que às vezes usa fralda, que não se expressa, que se abandona, ele não tem condição de sobrevivência. Então, a gente vai ver esses casos de dor e expiação. Mas para quê? O que eu falei? A dor é o meio, né, da gente ressarcir. Porque ali ele vai desenvolver o quê? A humildade, a diminuir o orgulho, a ganância, a arrogância. Então ele vai ter que aprender a ter humildade, a resignação para aceitar a ajuda das pessoas, que sem aquilo ele não vai sobreviver. Às vezes não é só em uma encarnação, às vezes em várias, até chegar naquele ponto em que ele se curva diante às leis divinas, que enquanto resistir, ele não consegue. Aí vem a dor auxílio, desafio presente
que auxiliam no crescimento espiritual. Essa dor, auxílio, a gente sabe que se a gente reencarnou aqui na Terra, é porque ainda nós temos os débitos, certo? Como nós já falamos. E devido também à inferioridade do nosso espírito. Como eu falei lá no começo, se a gente soubesse, né, da beleza de mundos superiores à Terra, nós iríamos ter, nem que fosse flashes dessas lembranças. Mas ainda somos espíritos inferiores, que ainda não vivemos assim. Se vivemos, está muito bem apagado, porque é tão que não dá, né? A gente consegue conceber quando lê nos livros, né? E assim mesmo tem pessoas que leem e acham que é ficção científica. Então, as descrições que Chico, quando em estado de transe, que ele ia para o plano espiritual e descrevia nos livros. A gente sabe por André Luiz, pelo espírito do Emmanuel. Então, quando nós temos a consciência, né, que nós estamos aqui na Terra para fazer essa limpeza em nós, tirar essa mancha, essas nódias que nós deixamos em nosso espírito, nós ansiamos por uma dor auxílio, um desafio, uma prova. A gente anseia por ele para reencarnar e passar por essa prova, por essa moenda que vai fazer com que nós sejamos testados com aquilo que a gente propôs lá antes de reencarnar. E que Deus concedeu na medida exata das nossas forças. Porque quando a gente está lá como espírito, a gente tem aquela ânsia. Fala, nossa, o que eu fiz? Eu desperdicei tanta oportunidade. Eu fui tão dura, eu fui cruel. Eu deixei a minha família para mim. Um monte de coisas que eu poderia ter aproveitado junto com eles e eu não fui. Eu tive tantas oportunidades de procurar um aprendizado para o crescimento do meu espírito, de ir no centro, né? Ou de ir numa igreja, em qualquer lugar onde ele crescer espiritualmente, onde agregar. Porque ir como ritual não agrega. Nós temos que ir em lugares que nos agrega, que nos faz sentir bem como um ser espiritual, como um ser em evolução na Terra, aonde nós sentimos que Deus é Pai de amor, bondade e justiça, carinhoso, amoroso, que nos acolhe como um filho, não como um Deus que castiga, que nos faz passar por dor e sofrimento. Somos nós que construímos em nós as dores e o sofrimento. Essas manchas, quando nós distanciamos, como eu disse, das leis divinas. Como quando a gente não tem a capacidade de se resignar mediante essas leis. E que nós queremos a nossa vontade. Né? Quantos ainda a gente vê negociar, fazer promessa, né? Ah, se eu conseguisse isso, Deus, eu vou parar de comer chocolate, eu vou fazer, não vou cortar cabelo, né? Eu não vou fazer isso. Tão pequeno isso, né, gente? Tão pouco. É menos que a infância espiritual isso. Porque Deus está tão distante disso. Nós é que não conseguimos compreender. Então, vamos entender que essa dor somos nós. Fomos nós que acarretamos em nós, através das nossas indisciplina. Então, ao invés da gente reclamar, vamos agradecer a oportunidade. Porque quando a gente pede lá, antes de reencarnar, a gente só quer pedindo. Pega um papel lá, né? Vai lá na sala dos pedidos, olha, eu quero reencarnar, eu vou ser isso, eu vou ser assim, eu vou ser assim, e vai pôr naquela lista.
vou me resignar, vai acontecer tudo isso, eu vou aguentar aquele marido, pode mandar ele para mim de novo, que eu vou aguentar. Cadinha dela. Ou pode deixar, eu vou nascer lá naquele lar com aquela mãe que me pentelhou, que brigou comigo. Eu vou aguentar. Aí reclama da mãe, reclama do pai, fica lamentando. Ai, na minha infância, meu pai não me deu uma bicicleta. Fica arrastando umas bobagens, né? Umas coisas tão pequenas, tão infantil, e que a gente precisa se desvencilhar disso. Deus não é endereço. Cada um tem a mãe e o pai que precisa ter. A família certinha. Quando Deus despacha a cegonha lá de cima, ela não solta lá na casa do Pedro, do Paulo, da Maria, do Joaquim, ela vai com o nome certinho. É aqui. No país certinho. Na cidade certinha. Né? Esses dias eu vi lá no Instagram, fazendo uma parte, uma mulher com o bebezinho no colo, e o bebezinho, quando tem aquele jeitinho que ele fica assustadinho, assim, com os olhinhos, né? Que ele olha para todo lado, assim, assustadinho. Aí embaixo a piadinha, né? Olha a cara da criança que acaba de reencarnar no Brasil, né? Aquele zoião assustado, né? Para todo lado, assim. Gente, que país maravilhoso nosso, né? Eu, a modéstia à parte, posso falar que, por conta das minhas filhas que moram fora, a mais velha e a mais nova que moram, já viajei, já tive a oportunidade de conhecer vários países. Mas o nosso país é maravilhoso. O nosso clima é maravilhoso. O que estraga, ou o que deixa a desejar, vamos dizer assim, tem nada a ver com o país. Tem a ver com quem administra o país. Né? E se nós temos que passar por isso, tem uma razão, tem um propósito. Porque Deus tem um propósito para tudo. Ele não ia ficar lá em cima fazendo um monte de papelzinho, jogando e falando assim, esse vai cair lá. Esse vai cair na Ásia, esse vai cair na África, esse vai cair no Brasil, esse vai cair nos Estados Unidos. Não é assim, é um planejamento perfeito, porque Deus é perfeito. Está tudo certo. Nós é que não entendemos nada e ficamos reclamando. Então, se nós vamos ter que nascer e passar por essa dor, auxílio, nós pedimos essa prova, nós pedimos esse resgate. Existem N exemplos que eu posso dar para vocês desses resgates. Vou falar algum dessa dor, auxílio aí, que vocês podem pesquisar também na internet. Eu acredito que todos aqui, eu sou fã de carteirinha do Haroldo Dutra. Então, eu acho o exemplo dele de vida maravilhoso. Não vou contar aqui tudo desde o começo para não ficar longo. Mas o Haroldo Dutra era gêmeo, filho de uma moça que saiu do sertão de Minas Gerais para ser empregada doméstica em Belo Horizonte. Voltou grávida para lá de gêmeos, o irmãozinho dele morreu por causa da fome, da miséria que a mãe passou. Ele sobreviveu no meio dessa fome. Voltando a mãe para Belo Horizonte, ele passou em mais de 10 famílias. Aos 15 anos, a mãe deu a chave da porta da casa e falou para ele, eu não tenho condição de te sustentar. Você vai fazer por você. A partir de hoje, você tem que trabalhar. Todos os tipos de necessidades ele passou. E nesse inteirinho que ele começa a trabalhar com uma moto, de motoboy, acontece um acidente e ele fica em coma, para completar o drama da vida dele. E ele vai passando por várias etapas de dificuldades. Os desafios dele é imenso. E ele enfrentou um a um.
procurando estudar, compreender. Ali, nessa fase dele, ele conheceu um senhor espírita, que começou a emprestar livro, e ali ele começou a procurar o sentido de tudo que ele vivia. Agora, se ele se entrega à revolta, né? Eu não tive sorte, a se lastimar, ele não era o que ele é hoje. E a gente não ia se beneficiar do conhecimento que esse homem tem. O quanto a gente aprende com ele. Pesquisem sobre ele. É um ser exemplar. Quantos outros? Gente, eu também gosto muito do Nelson Mandela. Todos aqui devem conhecer, né? Que defendeu o apartheid. O Nelson Mandela ficou preso 27 anos. 27 anos. E ele saiu de lá, da prisão, como se nós saíssemos aqui do centro. Normal. Não reclamou nunca. Iam líderes políticos a se aconselhar com ele. Lá na prisão. Ele lá dentro da prisão, ele orientava. Ele era um pacificador. Tanto que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Em 1993. O que ele fez com tudo isso? Com essa luta que ele teve, né, para a igualdade racial na África do Sul? Em algum momento, ele não fomentou discórdia. Em nenhum momento, ele fomentou ódio, raiva. Bastasse um comando dele ali para desencadear várias lutas, que ia desencadear desencarnes em massa. Porque ele era um líder carismático. Né? Nós temos tantos. Kardec foi perseguido, caluniado, criticado. E ele desistiu? Não desistiu. Foi perseverante, resignou a pedido dos espíritos, ao espírito da verdade. Codificou toda as obras que nós temos de conhecimento da doutrina. Ele não parava de trabalhar dia e noite. Não desanimou, não reclamou. E podemos falar que sim, tantos outros que a gente tem de exemplo. Então, o que a gente aprendeu? Paciência com o Mandela, perseverança com o Haroldo, né? Luta, resignação, assiduidade, disciplina com Kardec. Então, tudo isso é respeito às leis divinas, às leis morais, que eu falei lá no começo, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, essa dor-evolução é a partir do momento que nós aceitamos e compreendemos que essa dor se transforma em dor-serenidade. Porque nos dá a aceitação, a resignação. A importância da fé, da compreensão das leis divinas. A fé sólida, raciocinada, esclarecida e bem compreendida é fundamental para a resignação. Compreensão da imortalidade do espírito e da lei, de causa e efeito, como base para aceitar as dificuldades com serenidade. Nós já falamos aqui um pouco, né? E nós podemos falar mais sobre isso. A fé que a gente fala, nós já falamos tanto, acho que vocês aqui já ouviram muito falar sobre a fé raciocinada. Mas tudo que a gente ouve sobre a fé raciocinada ainda é pouco.
A gente pode falar sobre só essa fé raciocinada aqui até não sei que hora da noite. Poderíamos ficar falando. Mas, de uma maneira simples e prática para a gente desenvolver em nós, é só aprender a entender e a compreender o porquê do sofrimento que nós acabamos de falar. Por que a dor? Aceitar que Deus é justo, que as leis de Deus é perfeita e imutável, que nós somos espíritos inferiores ainda fadados a passar por isso para poder aceitar, a entender que nós evoluímos passo a passo, a aceitar que essa fé dentro de nós é trabalhada, é desenvolvida com a nossa compreensão e aceitação dos fatos. Daquilo que a gente precisa mudar primeiro em nós, trabalhar em nós. Não querer saindo, passando essa fé, não, porque você tem que acreditar. Você tem que entender. Não. Desperta em você essa aceitação, essa fé sem condição, sem ritual. É essa fé que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Ter a base, entender a base. E aonde que eu entendo a base? Lendo o Evangelho, estudando a doutrina, aceitando dentro de nós que os reveses somos nós os próprios culpados. Descartando de nós qualquer hipótese que seja que Deus nos manda isso, ou que você é infeliz, um coitado, sofredor. Essa fé é aceitar os desafios com serenidade. É ter essa força interior. E sabe quando a gente tem? Quando nos é tirado o chão. Sabe? Quando você pensa que está pisando em alguma coisa firme, que você está se sentindo bem, mas não é. Eu tinha, acho que eu tinha uns 16 anos, tem um livro fininho, eu não sei se vocês conhecem, que chama Navio Negreiro. E nesse livro tem uma introdução que ele fala assim, eu nunca esqueci disso porque eu anotei e sempre que eu transfiro a minha agenda, eu posso falar quantos anos eu tenho, não tem problema nenhum. Tenho 67 anos, graças a Deus. E desde então eu sempre trago essa frase. Quando você se sente num mar, não vou falar como está a frase, é como se fosse num mar com as ondas turbulentas, e que você só tem aquele barquinho e que você não sabe se ele vai dar a qualquer momento. E que ali você não tem onde se apegar. As ondas vêm, te bate, te vira, te joga, te machuca, como se você estivesse passando na moenda. E se você só tem Deus. Só Deus. Eu lembro quando eu li isso, eu ficava assim, o que será que ele quer falar? Né? Levou tempo, você vai aprendendo aos poucos a entender isso aí. Mas eu já passei por situação assim. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Que eu já me vi sem poder de ação nenhum. Nenhum. Que nada que eu quisesse fazer. Não tinha. E naquele momento, você tem que se submeter à vontade de Deus. É ali a prova. É ali que você vai se dobrar. Que você vai conseguir falar.
eu me resigno. Seja feita a tua vontade. E precisa ter força. Muita força. Porque o simples pensamento que às vezes a gente tem, de que possa acontecer qualquer coisa, que uma pessoa muito próxima, a gente não quer nem imaginar, né? Você já desvia logo o pensamento. Porque você quer dominar aquela situação. Então você fala, não vou nem pensar nisso. Não é assim? Mas nós estamos suscetíveis a qualquer coisa acontecer. Ninguém é diferente, ninguém está ileso, ninguém é especial para Deus. Somos todos iguais. O que pode acontecer e doer em mim, pode doer nela, em você, em qualquer um. Seja qualquer tipo de dor. Basta que a gente aprenda a ter a serenidade, mesmo sendo passado, sabe? Naquele triturador que te mói até os ossos de dor. E você pode chorar, não tem problema não. Chorar de dor, pode chorar, sem revolta. Sem revolta. E sem questionar Deus. Porque quem somos nós para questionar Deus? E espíritos tão inferior. Ai, porque eu? Ué? Não é espírito inferior? Não veio aqui habitar a terra para limpar tuas manchas, tuas nódias? Os delitos? Então não tem porque eu. Me dá força para entender e aceitar. Então, quando nós passamos por esse vale dessa dor, desse sofrimento, nós vamos entendendo e aceitando que nós somos espíritos de passagem aqui pela Terra. Nós somos espíritos eternos. Nós vamos aprendendo. E que quando a gente sai desse triturador, dessa dor, mas que a gente passou com resignação, com coragem, com fé, a gente sente bem. A gente sente até, sabe, aquele orgulho da gente mesmo. Fala, nossa, consegui. Consegui. Estou aqui de pé. Eu aguentei. Deus estava do meu lado, me apoiando, me segurando. Eu consegui. Eu confiei mais nele do que em qualquer coisa. Porque eu tinha ele. E é isso que a gente tem que aprender a passar. Aí, quando a gente chega nisso, nós vamos ter os benefícios dessa resignação. Que vai reduzir o sofrimento e promover a paz interior. Vai desenvolver virtudes como paciência e humildade. Vai fortalecer a confiança na justiça divina. Esses são os benefícios da resignação, da coragem da fé, de passarmos por tudo isso. Eu fiz aqui uma comparação para entender que a resignação, ela é movimento, ela é uma virtude ativa, não é passividade. Passividade é falta de ação. Diferente. Então, a resignação, como virtude ativa, aceita as dificuldades e busca o aprendizado. Compreende que as dificuldades têm propósito evolutivo. Mantém a fé e a coragem para seguir em frente. A passividade, que é a falta de ação, ela aceita tudo, sem questionar. E não tenta melhorar. Se tenta, ela se sente vítima do destino. E não busca crescer, ela se acomoda. É o ócio, é a preguiça. Se entrega ao desânimo e não reage a nenhum dos desafios. Então, resignação
É virtude ativa, não é passividade. Quando a gente se entrega, que a gente faz esse movimento da mudança, que eu falei, interior, a gente chega nesses benefícios. Então, por fim, nós podemos dar um exemplo gigante de resignação. Jesus Cristo. O Espírito que veio na Terra. Não tinha nada a espiar. O Espírito puro, de uma envergadura reta, sem nenhuma mancha. E que aceitou, a pedido do seu Pai, a vinda até nós. No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, quem puder ler, leia, que narra a vinda de Jesus aqui na Terra. O quanto esse Espírito teve que passar por mais de 1000 anos, se preparando para vir, como ele mesmo diz, não vir contrariar a lei, né? Reencarnar como um ser como nós. Foi dificílimo para esse Espírito. Foi sofrido para ele, por causa da grosseria do nosso corpo carnal, do quanto ainda somos rústico, pesado, grosseiro. E esse Espírito veio com essa envergadura, dessa grandeza, nos trazer esse exemplo. Dando todo tipo para nós, né? E, assim, indescritível de exemplos. Ensinou a sermos mansos e pacíficos, a nos consolar através dos seus ensinamentos que foi deixado no Evangelho, através de exemplos, né? Não foi ele que escreveu. Mostrando que todo ensinamento tem um propósito divino. E olha como ele prova isso. No momento que ele caminha para a sua crucificação, ele sabia o que ele ia passar, né? Ele fala, ele ora, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Olha a resignação desse Espírito. Sem mancha nenhuma, sem nada a espiar. Aí mostra a fé viva, ativa no Pai, que ele depositou toda a sua força, toda a sua coragem, toda a sua resignação, porque sabia que o Pai tinha um propósito maior para aquilo tudo que ele estava vivendo. E ali ele segue seu Calvário. E na crucificação, no momento maior, angustiante, pungente, da dor que ele sofreu, física e moral, de tanta humilhação, ele pronuncia, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. E ainda deixando para nós, né, esse amor, esse exemplo de caridade, de perdão, de resignação.